Senhor Jesus, abençoa o teu filho, Senhor, estará ministrando a tua palavra. Toma nas tuas mãos como um mensageiro de ti, em nome de Jesus. Ficar com a mão aqui, vai cansar, Senhor, amém. para a igreja que tem apenas certeza e convicção de que um dia vai morar nos céus e vai adorar o Senhor juntamente a Ele, está muito fraco. Eu vou perguntar mais uma vez. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer que estou bastante alegre em estar retornando a essa casa para, por mais uma vez, adorarmos e agradecer o santo nome de Deus. De imediato, eu quero já agradecer o convite ao qual nosso irmão Vicente nos fizeram. Também louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Louvo a Deus pela vida do obreiro ao qual nos dá o apoio aqui. Eu peço a vocês nesse momento intercedam por minha vida, para que assim eu venha desaparecer neste lugar e o nome do Senhor venha ser glorificado essa noite. Eu louvo a Deus também pela vida de cada um de vocês que ora saiu de sua casa e veio até este lugar com o intuito de receber algo da parte de Deus. Eu quero dizer para você que hoje você sairá daqui de posse de sua resposta. Não esperando nada do irmão Alain, porque o irmão Alain não tem nada para vos oferecer. Mas o Deus que nosso irmão Alain serve tem muitas coisas grandiosas para mim e para você essa noite. E logo de imediato ele manda nos dizer: olha, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Entende demais? Olha, 1000 caras do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Olha, não importa as perseguições, não importa a adversidade, não importa os problemas, não importa a espada, não importa a morte, não importa os anjos, não importa o demônio, não importa se Satanás está do inferno contra a sua vida, eis que sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Cada um de vocês pode presente aqui. Pelo que já foi pregado, já foi falado nessa noite, já poderia encerrar o culto e já estava de conta mão. Mas essa noite, Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem direcionada aos missionários. Mas antes que você fale, isso não é para mim, hoje a pregação não é direcionada a mim. Eu quero dizer que missionário é todo aquele que possui uma ordem, é todo aquele que possui uma missão a ser cumprida. Quando Jesus ia subir ao céu, ele chegou para os seus discípulos e disse: olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E os seus discípulos foram assim propagando o seu evangelho e assim ensinando essa mesma ordem que Jesus nos dera. Então nós temos uma ordem a cumprir: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, queira você ou não, você é um missionário. Vire para o irmão que está do seu lado e assim para ele: olha, missionário, Deus quer falar contigo essa noite. O texto a qual eu quero meditar juntamente com vocês está contido na carta a Roma, escrita por Paulo. Paulo, qual é um missionário, aonde é considerado um dos maiores missionários no qual já passou aqui na terra. A sua história se inicia no ano 5 depois de Cristo. Ele nasceu em Tarso, na província romana de Cilícia. Ele era filho de hebreus da tribo de Benjamim. Ele, por seus pais ser fiéis à lei mosaica, logo jovem mandou ele a Jerusalém para assim aprender a respeito das doutrinas e das tradições hebraicas. Ele cresceu e foi ensinado por Gamaliel e aprendeu assim as tradições e as doutrinas hebraicas. Ele foi assim um zeloso fariseu e defendia com zelo a tradição do farisaísmo. Ele aparece na história do cristianismo quando o nosso irmão Estevão foi apedrejado. Ele não foi o líder do apedrejamento, mas consentiu o apedrejamento de nosso irmão Estevão. Logo após o martírio de Estevão, ele assume parte ativa. Ele começa a dirigir um movimento de perseguição aos cristãos. Ele, por cansado de fazer grandes destruição, de matar grandes pregadores, ele vai até os príncipes da sinagoga e pede uma carta com o intuito de
de ir até Damasco para assim perseguir e prender os crentes que lá estavam. Logo após ele receber essa carta, ele vai em direção até Damasco. E diz a história que era por volta de meio-dia, quando de repente aparece uma luz diante dele, que espanta seu cavalo e derruba ele e deixa o céu. Ele cai e logo naquela imediata ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele tremendo diz: Senhor, ele diz: Saulo, é difícil para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo responde: Senhor, o que queres que eu te faça? Nesse momento que eu vejo Saulo dizendo: Senhor, o que queres que eu te faça? Eu posso com certeza afirmar que ele já estava convertido. Você pode até chorar, se lamentar, muitas vezes ficar chorando pelo seu marido que está no das drogas, por muitas vezes seus filhos que estão também no mundo de prostituição. Mas nessa noite eu quero dizer para você que assim como Deus fez com Paulo, que foi lá e buscou e transformou, Deus vai fazer com os seus também. E você vai ver ainda o seu marido, o seu filho, as suas filhas, aqui no público louvando a Deus e pregando o Evangelho do Senhor. Quando você acredita nisso, agora? E assim, Deus mandou que Saulo fosse até entrar na cidade e lá foi visitado por Ananias. E quando, passados 3 anos de processo de conservação, ele ali clamando e pedindo a Deus para que o abençoasse. Após 3 anos ele começa a fazer as suas viagens missionárias. Ele faz 3 grandes viagens missionárias. E nessa última viagem, ele escreve uma carta direcionada a Roma. Ele escreve uma carta com o propósito de alertar acerca de falsos boatos ao qual estava sendo anunciado em Roma a respeito de sua pregação. E o segundo propósito é corrigir os erros que estavam acontecendo na cidade de Roma, na igreja de Deus em Roma. O texto ao qual eu quero meditar com vocês fala a respeito de quando o povo que estava em Roma, os judeus que estavam em Roma, estavam começando a rejeitar a justiça divina. Eles começaram a se esquecer de Deus. Eles começaram a se afastar de Deus e começaram a ficar em atrito com os gregos e os romanos que estavam lá naquele lugar. E Paulo, preocupado com essa situação, ele fala para os seus: não tem diferença entre judeus e gregos, pois o mesmo Deus é rico para com todos. E assim ele preocupado, se os judeus se afastassem de Deus, se os judeus se esquecessem de Deus, quem era que ia pregar o Evangelho? Porque os judeus já conheciam a Jesus. E ele preocupado com quem ia pregar o Evangelho, ele fala: por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele que não creram? E como terão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele estava preocupado, se os judeus deixassem de servir a Deus, quem era que ia anunciar o Evangelho aos gentios? Quem era que ia anunciar o Evangelho aos gregos? Quem era que ia anunciar o Evangelho aos romanos? Se os judeus, que eram os principais seguidores de Jesus, se afastassem de Deus, quem era que ia anunciar o Evangelho? Ele estava preocupado com isso. E da mesma forma que Paulo se preocupou com isso, eu vejo Jesus antes de subir ao céu dizendo: olha, eu tenho uma missão para vocês. Eu me preocupo com o povo de Baixo Jacuípe, que precisam ouvir o meu Evangelho. E como eles poderão ouvir o meu Evangelho se vocês não cumprir o meu ide por todo mundo, pregarem o meu Evangelho a toda criatura. E essa noite eu quero, baseado nisso, falar a respeito de um tema: Deus conta contigo. Glória a Deus. Deus conta com você para que o Evangelho dele chegue à sua casa, para que o Evangelho dele chegue na sua rua, para que o Evangelho dele chegue no seu bairro, para que o Evangelho dele chegue
fazer obra de salvação, os anjos, ele poderia usar os anjos. Ele poderia até mesmo ele fazer a operação divina e livrar os seus. Mas ele sempre escolheu homens e mulheres para fazer a sua obra. Aleluia, Jesus. Eu vejo o exemplo de Moisés. O povo de Israel estava preso no Egito por muitos anos, sofrendo cativo escravo. E lá ele sofreu e clamava a Deus pedindo solução para aquele problema. E Deus ouviu o seu clamor e chamou Moisés: Moisés, eu conto com você para uma grande obra. Eu conto com você, Moisés, para que você vá até o Egito e seja o condutor do meu povo. Eu conto com você, Moisés. Posso ver também quando a nação de Israel, passados muitos anos, começaram também a se apostatar de Deus, se afastar de Deus, e Deus chama Isaías e fala: Isaías, o povo tem se afastado de mim, o povo tem me esquecido, e quem eu vou enviar para o exortar? Quem eu posso enviar? Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus conta com você para que o seu evangelho seja anunciado. Deus conta com você, mesmo que os outros esqueçam, mesmo que muitos parem, mesmo que muitos voltem, mas Deus ainda conta com você. E cadê os crentes que Deus pode contar aqui essa noite? Muitos até choram e reclamam. Aleluia, Jesus. E diz da seguinte forma: ah, eu não sou capacitada. Ah, eu não tenho condições nenhuma. Eu não sei falar. Eu não sei ler. Eu sou ignorante de palavras. Eu não tenho nenhuma autonomia para isso. Mas nessa noite eu te digo: Deus não escolheu sábios para fazer a sua obra. Deus não escolheu inteligentes, espertos para fazer a sua obra. Eu posso ver na Bíblia, de todos que Deus escolheu, sempre todos tiveram algum passado que não mereciam fazer a obra de Deus. Então essa noite eu quero dizer: não se ache capaz de fazer a obra de Deus, porque até mesmo você estando incapaz de fazer a obra de Deus, Deus tem autonomia para te capacitar. Deus tem autonomia para te encher de poder, te encher de unção, e assim você fazer a obra dele. Glória a Deus. Não adianta querer voltar atrás, não adianta você dizer que não tem jeito, que não vai conseguir, porque o Deus que eu creio, ele diz que eu posso todas as coisas nele. Portanto, basta da dificuldade, basta das pressões, você pode fazer todas as coisas para Deus. Eu não quero me estender bastante, porque diz que o horário tem que ser fiel. Eu quero dizer para você que esse momento que está pensando em botar atrás, para você que acha que suas forças não dá mais, que não consegue mais pregar o Evangelho, que não pensa mais em visitar, que não pensa mais em orar, eu quero te dizer uma coisa baseada em uma canção. Você poderia me dar um lá, por favor? Vamos lá. Segurar nas mãos de Deus, segurar nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tem mais chegar diante e não pode falhar.
mão de Deus que vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Segura as mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor nunca te deixará. Segura as mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Jejuando, convidando o Senhor. Segura nas mãos de Deus e vai. Eu quero chamar você aqui na frente, você que se acha incapaz. Pode continuar. Você que se acha que não tem condições nenhuma de fazer aquilo que Deus já colocou. Eu quero convidar você aqui na frente. Você que tem um desejo no seu coração de fazer a coisa para Deus, mas só que não se acha capaz. Quero chamar você aqui na frente. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade de receber hoje uma unção diferente da parte de Deus. Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você que você vai sair daqui capacitado. Eu quero dar uma libertad aqui. Eu observou um jovem que estava sentado aqui hoje. Certo dia eu estava na Praça das Sé. Não é muito longe daqui não, na Praça das Sé. Tinha lá muitas pessoas na mesma situação. E eu me senti comovido. Nunca isso aconteceu comigo. Nunca isso aconteceu comigo. Eu me jovem, preocupado com outras coisas, com meus prazeres. Eu estava fazendo até uma compra para a banda Bobó. E vi aqueles meninos ali pedindo. Ele não pedia dinheiro, não. Ele falou assim: moço, eu não quero dinheiro não, moço. Eu só quero comida. Eu só quero comida. Eu pensei em mim. Eu pensei que eu tenho tudo o que eu preciso. Não me falta nada. Não me falta nada. O Senhor tem me abençoado com o meu não. Mas tem pessoas perto de nós que precisam simplesmente da palavra de Deus.
Deus está contando com vocês. Deus está contando com vocês. E você diz que não está capacitado. Mas Deus, quero te dizer, segura as mãos de Deus. Segura as mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante e não corre para trás. Segura as mãos de Deus e vai. Eu quero saber onde está o jovem que estava aqui. O menino que estava aqui fazendo uma coisa comigo, onde ele está ali? Jonas. Cadê esse menino que estava aqui? Jonas. O nome dele é Jonas. Cadê o Jonas? Cadê? Eu preciso ouvir você, Jonas. Então eu vou dizer para você, Jonas. Cadê o Jonas? Segura nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante. Fica de pé, por favor. Segura as mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante. Não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Estenda sua mão pra cá. Estenda sua mão pra cá. Para que te ajuda a sua, pastor. Nesse momento vamos orar por você. E creia que Deus hoje vai te revestir de um novo som de ousadia. Onde você vai sair daqui de forma diferente. Eu peço a ajuda do Senhor, pastor, para que o Senhor possa abençoar esse povo. Eles precisam de capacidade. Eles se acham capazes. Eu quero pedir que o Senhor põe as mãos sobre eles. Veja que Deus te deu autoridade para isso. Para abençoar. Abençoa esse povo enquanto eu oro. Sim, Deus. Meu Deus, amado. Eu não sou digno. Não sou digno de nada diante de Deus. Eu não sou merecedor. Mas nesse momento Deus põe entre sua presença. Eu não venho em meu favor, Deus. Eu não venho pedir nada para mim. Eu vou pedir pelo Senhor, Deus, que nesse momento, Pai, precisam de receber hoje uma autoridade da sua parte, que precisam ser revestidos de um chama de poder, que precisam, Deus, hoje de receber poder. Deus maravilhoso, visita cada um deles, Deus. Toca na vida de cada um deles, Deus. Toca, Deus. Vai ter
Vai tocando o coração de cada um, Deus, tirando todo o medo, tirando toda a incredulidade, Deus. Vai pondo fé nas suas promessas, Deus. Vai, Deus, fazendo assim, relembrá-los das suas promessas, como o Senhor disse, que todo aquele que nele crê, programa com sobre os feitos, ele será curado. Relembra no seu coração, Deus, que o Senhor falou que onde pôr as mãos sobre o doente, eles serão curados. Porão sobre a mão sobre os demoniados, Deus, e eles serão libertos. Pai amado, nesse momento, Deus, acende no coração dos seus uma chama pelo evangelismo, Deus. Acende, Deus, essa chama nesse momento. Precisamos no último dia, Pai, fazer a sua obra em Deus, Deus. Acende essa chama em nossos corações. Oh Deus, vai clamando a gastura, recebe de Deus nesse momento, Deus. Sua locução, recebe aí. Recebe aí hoje. Unção. Recebe hoje de Deus poder. Recebe aí, vai recebendo. Vai sentindo um toque de Deus nesse momento. Vai sentindo Ele segurando as suas mãos para te capacitar. Sinta Deus aí, sinta Ele aí nesse momento. Porque eu já estou sentindo a sua presença aqui nesse lugar. Toca o chão nesse momento, Deus. Precisamos de ti, Pai. Toca-nos, Deus. Levante a sua mão do céu, Senhor, levante. Eu seguro nas mãos de Deus. Eu seguro nas mãos de Deus. Ela me sustentará. Eu não tenho sigo adiante e não vou olhar para trás. Eu seguro na mão de Deus. Você pode fazer assim comigo? Eu seguro. Ela me sustentará. Eu não tenho sigo adiante e não vou parar. Eu seguro a mão de Deus e vou. Eu seguro. Júnior já apareceu? Júnior já apareceu? Ela me sustentará. Não tenho sigo adiante e não olho para trás. Eu seguro a mão de Deus e vou. A senhora ainda é líder adolescente, não é? Então, quando você vê os jovens, diga para ele da seguinte forma assim: que ele hoje representou
meninos de rua. Mas hoje Deus está levantando ele para buscar os meninos lá também. Diga a ele que ele não vai ficar aqui não. Diga a ele que vai buscar os meninos lá. Diga a ele que Deus está levantando ele hoje como missionário dos meninos. Deus quer fazer grandes coisas na vida daquele menino. Deus quer. E vocês aqui, ó, são testemunhas disso. Vocês aqui, de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu não pensava em estar aqui essa noite, eu não tinha nenhum programação para fazer. Mas hoje Deus me trouxe, eu até por que, pastor? Isso aconteceu aqui, aquele tamanho pregando. Ela que mandou aqui, não sei porquê, agora que foi que Deus me trouxe. Deus é